Então vamos lá. O Sisbajude, como é que ele opera? O Sisbajude, ele decorre de um convênio da Justiça com o Banco Central, tá? Com o sistema financeiro em geral. Esse convênio já tem mais de 20 anos e na forma que a gente conhece ele, o Sisbajude dessa forma, ele vem mais ou menos desde 2020. O que acontece? A grande satisfação de qualquer processo, o fim de um processo executivo, trabalhista, civil, da maioria dos processos que a gente conhece, é com a expropriação de bens do devedor, né? Você precisa ter satisfazer essa dívida com o pagamento. E essa, obviamente, é uma grande dificuldade em todo o sistema judiciário, localizar os bens, os ativos do devedor. E a própria lei define que o dinheiro, né, os ativos com mais liquidez, eles devem ter preferência sobre qualquer outro ativo, né? Até porque qualquer outro ativo vai ter que ir a leilão e tudo mais. Então, não tem nada melhor do que o dinheiro, o ativo financeiro, para satisfazer isso. Então, sempre quando a gente fala em Sisbajude, vocês pensem aí num convênio da Justiça com o Banco Central. Hoje, ele é tocado pelo CNJ, que é um órgão, né, o Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão que está submetido ao STF, e da qual fazem parte membros do Banco Central. Existem conselhos específicos para fazer esse desenvolvimento tecnológico. E isso, obviamente, disso decorre as definições que a gente vê no dia a dia e tudo mais, e esse dia a dia que acaba sendo um pouco híbrido, porque a gente tem normas que são do CNJ, que se aplicam contra as empresas, que são utilizadas pelos juízes no dia a dia, mas, sob o ponto de vista de uma instituição financeira, o sistema que você opera, ele é gerenciado, aí, digamos assim, pela essa tecnologia do Banco Central. Então, um pouco do que a gente vai explorar aqui hoje no dia a dia é como que se faz essa integração do dia a dia, né, as questões de bloqueio, desbloqueio e transferência. O Sisbajude, ele não serve apenas para bloquear valores, ele serve também para fazer pedidos de informações sobre contas bancárias e tudo mais, em que pese a gente sabe que, preferencialmente, ele é utilizado para o bloqueio, né? E dentro dessa perspectiva mais recente, dessa nova versão do regulamento que hoje orienta o Sisbajude, vocês podem ver já na própria portaria 3, que é do final do ano passado, o próprio regulamento já indica que o juiz deve sempre utilizar o Sisbajude como um meio para constrição de ativos. Tá? Então, isso indica que cada vez mais esse sistema deve buscar que todos os ativos sejam estejam dentro dessa funcionalidade. Tá? E aí, só lembrando, quando a gente fala em bloqueio, a gente fala de uma fotografia, né? E uma das novas features, que na verdade já estava desde a última versão do Sisbajude, mas está mais claro agora nesse último regulamento, é a teimosinha, que na verdade é a reiteração desse bloqueio que acontece várias vezes, né? Bom, feita essa introdução, agora eu vou chamar o Cássio para falar um pouco aí da complexidade do Sisbajude. Cássio, quais são as obrigações, os prazos em torno do Sisbajude? Obrigado, Henrique. Bom, a primeira complexidade do Sisbajude é a questão, como é um sistema, você tem arquivos que são trafegados para as instituições poderem saber que informações enviar, seja de transferência, seja de bloqueio ou dados de contas. O grande problema é que não é algo user-friendly. Você vê um arquivo que é impossível ler. Por isso que é muito importante ter um sistema que faça a tradução e que as pessoas que têm os deveres de responder ao juízo tenham esse nível de conhecimento, consigam ler e responder, senão fica impossível, né? E a primeira coisa que você tem que fazer vai ser receber uma informação, digamos que seja um bloqueio, né? Então vem um arquivo, o juízo em geral ele coloca nós vamos pensar sempre em dias úteis. Hoje ele vai colocar até 7 horas da noite o pedido de bloqueio das instituições que ele tem conhecimento. As instituições vão receber esse arquivo através do Sisbajude, né, e basicamente através de uma conexão com o STA, que é o Sistema de Transferências do Bacen, você recebe o arquivo até umas 11 horas da noite. E pasmem, você tem até as 4h59 do segundo dia útil para poder enviar a resposta, ou seja, você não vai ter muito tempo. Então, se você receber hoje, você vai ter que trabalhar amanhã para que até 4h59 da segunda-feira você consiga enviar, ou seja, você tem que ter velocidade,
capacidade de ler o arquivo, correr atrás das informações, fazer o bloqueio e mandar de volta para o Sysbajude. Ou seja, se você for fazer isso através de Excel, você vai ficar doido, né? Existem instituições que têm 1000 pedidos por dia, né? E como que ele vai fazer isso se não seja de modo sistêmico, tá? Então, essa já é as principais complexidades do processo. E aí, vamos falar então um pouco que tipo de bloqueio basicamente está sendo pedido. A ideia sempre como o Henrique estava falando, a questão de quanto maior a liquidez, melhor o juízo tem mais interesse nisso, né? Ele não vai pegar ativos em ouro, porque até vender vai demorar. Então, o que ele prefere sempre? Valores em conta corrente, conta pagamento, conta de investimento, registro de poupança, depósito a prazo e aplicações financeiras e outros ativos. Inclusive LCI, tá? CDB, RDB, chegando num nível tal, o nível de poder que o juízo tem. Então, por exemplo, se você for uma instituição que trabalha no STR, ou seja, no Sistema de Transferência de Reserva, junto da Núclea, para poder fazer transferência de TED, você coloca dinheiro dentro da Núclea para poder fazer as liquidações. Então, você tem um dinheiro dentro da Câmara de Liquidação. O juiz pode pedir para bloquear esse dinheiro. Então, você imagina uma instituição que tem dinheiro para fazer TED ou para fazer liquidação de registros de recebíveis, que de repente tem o dinheiro bloqueado e não consegue mais fazer liquidação dentro da Câmara de Liquidação. Então, esse é o nível de poder que o juízo tem e que o Sysbajude dá ao juízo a capacidade de rastrear e tomar essas devidas atitudes. Tá? Então é muito importante você estar recebendo, quer dizer, se há um primeiro bloqueio, você não responde, mas ele vem, como o Henrique falou, tem a reiteração, ele vai pedir de novo o bloqueio e você tem que responder para que não tenha nenhum problema com o sistema judiciário, né? Agora, e em princípio, como que funciona todo esse esquema? Existe o Sistema de Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, que é o famoso CCS, que toda instituição envia ao Banco Central a relação de CPF, CNPJ de seus clientes, tá? A partir daí, o juízo ele sabe onde está o dinheiro daquele réu. Então ele já consegue ir direto e pedir. Mas mesmo assim, muitas vezes, aquele réu já não tem mais uma relação com a instituição. Então já não é mais cliente. E aí simplesmente você vai, no momento que for protocolada a ordem, mas ele ainda tem um movimento, mas na hora que você vai fazer o bloqueio, ele já fechou a conta, então você vai responder que não tem a conta mais em seu poder, então você não tem que fazer o bloqueio. Tá? Também tem casos que a conta tem um procurador, né, um representante, mas aí nesse caso o próprio juízo ele inclui no CCS o CNPJ, o CPF do procurador e aí ele pede o bloqueio novamente e tudo mais. Estou falando muito de bloqueio, mas tem também a questão da transferência do valor. Muitas vezes o juiz, sei lá, o réu tem 10 mil reais, ele manda bloquear 5 mil e aí ele vai pedir para fazer a transferência para o juízo daqueles 5 mil que foram bloqueados. Aí tem mais uma complexidade, porque isso tem que ser feito através de uma mensageria do STR, que é a STR 0025, que você tem que preencher, ou pela STR Web, que também é mais uma dificuldade, mas que um sistema bem montado consegue diminuir todas essas dificuldades que nós estamos aqui colocando. Então, é muito importante. Você não tem um sistema, você vai sofrer para poder resolver isso. Com um sistema bem preparado, tua vida vai ficar muito mais facilitada, mesmo com mil tipos de bloqueios ou transferências por dia. Obrigado, Cássio. O Cássio tocou num ponto aí sobre a problemática, né, relacionada a você não atender esses ofícios ou atender com atraso e tudo mais. Eu queria chamar aqui então o André. André, queria que você conversasse um pouco aí com o pessoal para explicar um pouco as consequências práticas do não atendimento, do atendimento fora do prazo. Quando a gente fala numa instituição regulada, às vezes, num primeiro momento, principalmente para quem é entrante nesse mercado, essa parte do Sysbajude pode estar um pouco fora do radar dele, né? Nesse sentido, o que essas instituições precisam ter, o que a gente tem visto no dia a dia? Conta um pouco para a gente, André.
Bom, legal, Henrique. Realmente, esse ponto é um ponto bem crítico para os gestores, tá, das IPs e demais autorizadas, né? Porque muitas vezes eles entraram no processo agora, principalmente através da 429, né? Então, Pix indireto, começa a mandar CCS e aí recebe o susto, né? Que começa a ter que fazer o atendimento do Sisbajude. Em termos de consequência, tá? Vai ser bem importante essa gestão, porque a gente está falando de duas esferas, né, de regulação bem complexas, ou seja, você não atender, né, no prazo correto um ofício, você está mexendo com o judiciário, né, que tem o poder, né, de execução da lei, e com o regulador ao mesmo tempo, já que a gente está falando de um sistema integrado, né, entre justiça e regulador Banco Central, tá? Então, a gente já consegue ter uma dimensão aqui do nível de problema, né, que essa instituição vai ter a partir do momento do não atendimento a esses ofícios, tá? Então, indo mais na prática, tá? O que a gente vê hoje acontecendo, tá? É óbvio que o judiciário não tem, né, um comportamento exatamente padrão, né? Vai depender muito da vara, do juiz, o nível de conhecimento até do mercado financeiro que o juiz tenha, né? Então ele vai aplicar ali, no caso de um não atendimento, ou seja, vamos fazer a linha do tempo aqui, né? Tá lá, decidiu pela execução do cliente, está pedindo o bloqueio em todas as instituições reguladas e todas as contas que esse cliente tenha no mercado financeiro. Então, a instituição A atende, a instituição B não atende esse pedido. É claro que ele já vai ter ali uma visão, né, que essa instituição B não tem o mesmo nível de governança e de compliance ali com as ordens judiciais, então isso já pode gerar um mal-estar ali, né, de acordo com a visão do juiz, tá? Então, o primeiro aspecto é esse: a instituição fica sujeita a alguma penalidade direta do juiz ali do caso, tá? O segundo ponto é que como o Cássio e o Henrique bem falaram, é um sistema. Então, o Banco Central está olhando essas ordens ali, passando todos os dias, tá? Então, é muito fácil dele fazer ali qualquer medição, né, qualquer tipo de ranking para ver a instituição que atende no prazo, que não atende e tal. E isso também ele vai ter lá a capacidade de, desde advertências até, em algum momento, chegar a discutir a autorização dessa instituição, tá? Então, também, esse outro lado do aspecto do regulador tem que ser previsto ali pelo gestor da instituição, tá? E claro que o terceiro aspecto, né, que hoje todo gestor de instituição de pagamento e demais autorizadas tem que estar muito próximo, é do risco de reputação, risco de imagem, né? Se ele tiver o azar ali de um cliente dele, né, tá envolvido em algum processo investigativo, de lavagem de dinheiro, algum crime financeiro, e ele não está atendendo, né, os pedidos ali da justiça, com certeza pode espalhar essa informação no mercado e a instituição sofrer algum tipo de risco de imagem, tá, de credibilidade, de uma suspeita de conivência, né, com o fraudador ou com ali o investigado, tá? Então, a gente pode resumir nessas três esferas, tá? Uma aplicação direta do juiz, né, indo atrás da instituição que não está atendendo o pedido, o Banco Central que está olhando esse sistema como um todo e, claro, que faz lá as suas auditorias e seus ranqueamentos para ver quem não está ali, né, cumprindo os SLAs. E esse terceiro risco, que é um dos hoje mais falados aí, né, de questão de problemas com a imagem da instituição.